Livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios capítulo 3. A gente vai ler dois versículos, versículo 7 e versículo 8. Eles que havem seguido do seu lado, vocês dois seguidos ali. Sente do lado do crente, você está seguindo. Olhada para a esquerda, para a direita, para trás, para frente. Se alguém sem o livro sagrado, vamos compartilhar. Livro de Provérbios, capítulo 3. Quem de vocês participou essa semana, pelo menos um dia da campanha que a gente fez? Pelo menos um dia. Quem participou pelo menos 2 dias? Quem jejuou pelo menos 3 dias? Quem jejuou pelo menos 4 dias? Pelo menos 5 dias? Só levou a sério, muito bom. Vamos ficar em pé para a gente ler a palavra? Provérbios capítulo 3, versículo 7. A cura do corpo e a cura da alma. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Verso 8. Será isso saúde, ou como diz lá no original no hebraico, será cura para o teu corpo. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo, e refrigério, alívio, conforto para os teus ossos, para o teu corpo. Diga amém de novo. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e sarador da nossa alma, bendito seja o Senhor nos céus e na terra. Nós te bendizemos pelo teu poder, nós te bendizemos pela tua santidade, nós te bendizemos pela tua presença em nossas vidas, no dia a dia da nossa vida. Nós te bendizemos porque o Senhor está conosco, na hora que a gente dorme, quando a gente acorda, quando a gente está consciente ou inconsciente. Nós te bendizemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua justiça sobre as nossas almas. E principalmente, nesse momento, nós te bendizemos, nós te glorificamos pela tua graça manifestada sobre as nossas vidas. Nós não merecemos absolutamente nada, mas tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco é fruto da tua bondade gratuita para conosco, da tua graça. E é baseado nessa graça que estamos aqui nesta noite, esperando que mais uma vez o Senhor se manifeste no nosso sentimento, o Senhor se manifeste na nossa razão, para que a nossa fé seja liberada da nossa alma, do nosso íntimo, de tal forma que a tua graça possa nos alcançar mais uma vez, curando a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar e deixar a palavra aberta aí, para a gente poder acompanhar. Essa semana eu precisei ir até São Paulo para poder fazer um aconselhamento, né? Precisei conversar com uma pessoa, fazia uns... Quantos anos eu não via? Mais de 5 não? Mais de 5 anos. Eu posso orar no meu lá de São Paulo. E durante um tempo eu participei da igreja dele. E lá havia um sujeito, um garoto, né? O nome dele é Osmar. E Osmar é aquele camarada que você conversa com ele, e ele, claro, ele, na época já tinha corpo de adulto, era um menino já de uns 20 anos mais ou menos. Então você conversava com ele, e ele parecia que tinha 5, porque de fato ele tinha 5 anos, na cabeça dele, na mente dele. E agora, passados uns 10 anos depois, já deve ter uns 30. Então eu não tive o prazer de vê-lo, apesar de ele morar do lado da igreja, lá em São Paulo que eu fui. Eu perguntei para o pastor que me atendeu, mas e o Osmar? O Osmar está por aí. Eu falei, e aí, ele cresceu alguma coisa? Só de tamanho, porque a cabeça dele continua de 5 anos de idade. Por quê? Porque ele tem corpo de 30 hoje e cabeça de 5. Porque o Osmar tem um problema de saúde.
E eu até desconfio que a mãe dele também tem, né? Tem, né, Sueli? A mãe dele também tem um problema de saúde mental, saúde psíquica, como dizem os psiquiatras, né? Você não sabe, a palavra psíquico vem do psique. Psique no grego significa o nosso interior, o centro da nossa vontade, do nosso pensamento, das nossas emoções. Então, há pessoas que mesmo estando no centro da igreja, no meio da igreja, participando da comunhão da igreja, como é o caso do nosso amigo Osmar, já há tanto tempo, mesmo assim tem esses problemas de saúde mental nesse caso. Há pessoas também no nosso meio que mesmo frequentando a igreja tem problemas de saúde física, aí não é psíquica. Problema de saúde psíquica é uma coisa que você olha a pessoa você não vê. Só quando ela abre a boca, começa a se relacionar, você percebe que é um problema. Mas há pessoas que têm um problema físico, visível. Você bate o olho, você vê que ela tem um problema no corpo. Às vezes manca, às vezes anda de cadeira de roda, às vezes tem uma deformação física visível. Então, há pessoas que mesmo estando no meio da igreja, mesmo sendo servos de Jesus Cristo, também tem problemas que a gente costuma chamar de problemas somáticos. Ou seja, problemas que vêm do nosso corpo. A palavra grega para corpo é soma. Ou seja, o nosso corpo, a nossa carne, tem problemas, como também o nosso interior, aquele que a gente não vê, também tem problemas. E há algumas pessoas, presta atenção agora, que têm problemas, mesmo estando no meio da comunidade cristã, que não são só problemas físicos, somáticos, e não tem só problemas mentais ou psíquicos, mas às vezes tem problemas que envolvem tanto o físico como a mente, tanto a psique como a alma. Ou seja, há problemas que são gerados na nossa alma, no nosso sentimento, e em algum momento eles passam para o nosso corpo. Vou te dar um exemplo bem simples que eu estou dizendo. Quando você, por exemplo, toma um susto, como é que você fica depois que você toma um susto? Você fica normal, sim ou não? Sim ou não? Você está indo para casa, de repente você ouve um barulho de uma buzina e de um breque. Quando você olha para a sua direita, tem um caminhão parado do seu lado aqui. Aí na hora você já fica meio pamba, né? As pernas ficam meio pamba, a língua enrola, você fica pálido, dependendo de quem você for, você já... Ué, mas o caminhão bateu em você? Não. Ele encostou em você? Não. Ele te machucou? Não. E por que o seu corpo está reagindo dessa maneira? Porque o corpo somatizou, ou seja, a mente somatizou, passou para o corpo, alguma coisa que aconteceu no seu sentimento. Quando você viu aquela bagaceira do seu lado, você por 1/1000º de segundo pensou que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. E aquilo foi suficiente, ou seja, uma mensagem que chegou na sua mente, na sua alma, no seu entendimento, gerou uma reação no seu corpo. Olha que exemplo simples, mas perfeito. Mas as pessoas que estão no meio da igreja não trazem problemas simples como esse, como o susto. Elas trazem problemas, muitas vezes psicossomáticos, ou seja, problemas que vêm caminhando já há muito tempo com elas. Problemas que às vezes começou na mente, veio para o corpo, outras vezes começou no corpo, foi para a mente. Às vezes é problema só físico, às vezes é problema só psíquico, às vezes envolve duas coisas. Hoje eu não vou nem falar dos problemas espirituais. Percebeu que a gente nem tocou nessa semana na questão das doenças espirituais? Eu deixei para outro momento. Agora, se você prestou atenção nesse texto que a gente deu, olha aí na sua Bíblia. Primeiro dá uma orientação. Olha, cuidado para você não ser sábio da maneira errada. Cuidado para você não fazer algumas besteiras, bababá. E aí diz assim, ó, cuidado porque é o seguinte, se você prestar atenção e ter esses cuidados, você vai receber uma recompensa do Senhor. Diz lá o verso 8, diz assim, olha, se você tomar os devidos cuidados, você vai receber uma promessa tremenda. E a promessa é composta de duas partes. Primeiro, diz assim, e isso será saúde, ou como eu te falei, será cura para o teu corpo. O seu somático vai ser cuidado. Há algumas coisas, diz o texto, que se eu fizer, o meu corpo será curado. Olha para mim aqui, ó. Presta bem atenção, olha para mim aqui, pelo amor de Deus. Existem algumas igrejas e alguns pastores que têm pregado, infelizmente, o seguinte, dizendo que toda e qualquer doença, Deus vai te curar. Isso é mentira, porque isso não está na Bíblia. E existe também algumas igrejas, alguns pastores que dizem o seguinte, olha, que Deus não cura ninguém, que todas as suas doenças vão ser curadas ou pelo remédio ou pela morte. Também é mentira. Onde está a verdade? A verdade está em que existem muitas doenças que Deus de fato não só pode, mas Deus efetivamente quer e deseja curar. E para
as doenças, de fato, Deus coloca algumas condições para que você seja curado. Mas não quer dizer que Ele sempre vai curar todas as suas doenças, porque do contrário ninguém morria. O cara se converteria hoje e nunca mais ia morrer. Porque quando você morre, você morre de quê? De uma doença. Alguma coisa fora do corpo. Pode morrer com 150 anos. Aí o médico vai botar no atestado de óbito, está numa causa, alguma coisa falhou, alguma coisa não estava bem, alguma coisa faliu ali naquele corpo. E quando a pessoa é muito velha, dá a famosa falência múltipla dos órgãos. Todos os órgãos falharam, você tem uma doença, pegou tudo. Então ninguém morreria. Mas existem doenças, existem males no nosso corpo, no nosso soma, que podem ser curados baseado em algumas coisas que a palavra nos diz para a gente fazer ou deixar de fazer. E da mesma forma, diz lá também o verso 8, usa uma palavra, e a palavra aqui nessa tradução é refrigério. Da mesma maneira que existe cura, saúde para o corpo, também, respeitado algumas condições, existe a promessa do refrigério para os teus ossos. Olha para mim de novo aqui, pelo amor de Deus. Da mesma maneira que Deus não vai curar todas as doenças, senão você não morreria, a Bíblia não diz que existe cura para as doenças da alma. Ossos aqui significa a sua alma, o seu interior, o seu sentimento. Olha para mim aqui. Não existe cura para as feridas interiores. Existe refrigério. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez que você teve um problema emocional, aquele problema nunca vai ser tirado de você. Pelo contrário, é como uma ferida, como uma cicatriz. Deus trata, Deus restaura, Deus fecha, mas fica ali a cicatriz. Se um dia, por exemplo, você sofreu uma grande agressão, e aquela agressão gerou muitos comportamentos problemáticos na sua vida, anos e anos a fio. No dia que Deus curar a sua ferida, no dia que Deus tocar naquela ferida, o seu comportamento problemático vai desaparecer, mas a lembrança vai ficar na sua alma para sempre. Existe cura para o corpo, e existe, como diz o texto, refrigério para a alma. Os problemas emocionais que você tem, você vai morrer com eles. Só que se você deixar Deus tocar neles, aquilo que o texto está dizendo, você vai ter saúde na sua alma. Vai ter os problemas, vai ter as cicatrizes, mas como um guerreiro que vem numa batalha vencendo, ele vai se lembrar daquilo. Mas ele vai continuar com aquilo para o resto da vida, justamente para poder ajudar outras pessoas. Resumindo, Deus quer o bem-estar do seu povo. O nosso Deus não é o Deus que te põe uma porção de incumbência, de responsabilidades, mas na mínima para você. O nosso Deus não é o patrão ordinário, carrado, só pensa em encher o bolso de dinheiro e os empregados que se dane. Não. Nosso Deus é aquela pessoa que divide tudo que ele tem com seus filhos. Por isso não são empregados, são filhos. E Deus quer o bem-estar do seu povo. Tanto o bem-estar da alma, como o bem-estar físico. Isso não quer dizer que Deus vai curar todas as suas doenças. Mas existem muitas doenças que a gente carrega no corpo. E existem muitas doenças que a gente carrega na alma, que não era para que a gente as carregasse. Porque se a gente fizesse o que a palavra está mandando, elas já teriam desaparecido há muito tempo. Quem acredita, diga amém. Amém. Hoje eu vou te falar um pouco desse texto, sobre o que é que você tem que fazer para que o teu corpo e a tua alma sejam realmente restaurados. Cura e refrigério da sua alma. Primeira coisa, o texto diz assim no verso 7: aparta-te do mal. Então a primeira premissa aí é apartar-se do mal. Deus olha para as nossas vidas e diz assim, existem problemas na sua alma, no seu comportamento, nos seus sentimentos, nas suas emoções. E existem problemas no seu corpo, que estão ligados intimamente com o comportamento seu. E esse comportamento tem a ver com o seu apego a coisas que não prestam, que ele chama aqui de mal. Aqui na língua original a palavra mal significa aquilo que causa dor, aquilo que causa destruição, aquilo que é de mau gosto, de má índole, aquilo que não é bom, aquilo que é do mal. Por isso que usa a palavra mal. O que causa aflição, o que causa dano, causa miséria, causa calamidade. A palavra no hebraico é muito forte, em português não traz esse sentido, mas é a verdadeira desgraça. É como se dissesse assim, olha, se aparte da desgraceira, que ele está dizendo, aquilo que desgraça a sua vida. Deus quer que eu tenha um bem-estar físico, emocional? Sim, mas para que isso aconteça, eu preciso me apartar de todo tipo de mal, porque toda vez que eu me aproximo do mal, aquele mal que o mal vai gerar, de fato é consumido e consumado ali pela minha vida. A Bíblia diz que
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. A Bíblia diz que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, pôr a mão em qualquer coisa que eu quiser, mas essas coisas nem sempre edificam. Se não constrói, se não edifica, então as coisas assim que eu ponho a minha mão, elas podem desconstruir, ou normalmente destruir aquilo que você às vezes demorou anos para poder trabalhar, para poder chegar em algum lugar, ela vem e destrói. Existem coisas em nossas vidas que quando a gente põe a mão, ela simplesmente nos destrói, porque configura o mal. Os meninos, por exemplo, que estão aqui da clínica, vão saber muito bem, melhor do que eu vou dizer agora. Por exemplo, droga. Com a palavra diz, a droga é uma droga. Por quê? Porque é uma droga. Homens ricos, bem casados, respeitados pela sociedade, se envolveram com drogas, e em curtíssimo tempo perderam a família, perderam toda a fortuna, perderam o respeito das pessoas, perderam o autorrespeito, e muitas vezes perderam até a saúde. Essa semana também, estava vendo, não sei onde foi, um camarada que era vocalista e instrumentista de uma banda de samba famosa aí. E esse camarada hoje está morando na rua. Aí foram entrevistar o camarada, por que você está morando na rua enquanto a banda está lá fazendo sucesso? Aí o cara desconversou, tentando uma explicação, mas no fundo era o quê? As drogas. E aí entrevistaram o filho dele. E o filho, curioso, o filho disse assim, olha, o meu pai, que está morando na rua, é tudo para mim, é maravilhoso. Aí eu falei, se o pai dele está morando, por que ele não vai na rua e pega o pai dele e põe dentro de casa? Porque o pai dele está envolvido com drogas. E para piorar, perdeu não só a dignidade, não só a família, não só o dinheiro, não só a fama, mas perdeu também a saúde, sofreu um derrame. Por quê? Porque se envolveu com aquilo que não presta, com o mal, com as drogas. Vou te dar um exemplo mais suave. Talvez seja o caso de alguns de vocês aqui, ó. Alguns de vocês são viciados em trabalho. O famoso workaholic, né? O cara chega no serviço 7 horas da manhã e 7 horas da noite ele está bem descansado. Não, estou animado, vou continuar trabalhando até as 10 da noite. Aí o patrão diz assim, pode ir para casa. Não, vou trabalhar um pouquinho mais. Ele não nem puxa saco, ele na verdade ele tem o prazer em trabalhar. Aí no sábado ele trabalha, e se bobear no domingo ele trabalha, e às vezes o filho implora, pelo amor de Deus, pai, vamos jogar bola comigo. Não posso porque eu tenho que trabalhar. Esse camarada é viciado também, só que outro tipo de vício. Não é a droga, não é a bebida, não é o crack, não é o êxtase, não é coisa nenhuma de bioquímico, mas é o quê? É o trabalho é uma droga para ele. E aí com 45 anos ele tem um infarto, porque ele não cuidou da saúde, só trabalho. E nem a diversão que o dinheiro que ele ganhava não podia dar para ele, usufruiu, era só trabalho. Então, aquela tensão toda do trabalho nunca era aliviada, porque não brincava, não se divertia, não curtia a família, não saía para passear, para viajar, trabalho. O trabalho, na verdade, que veio para ser um bem na vida dele, uma bênção, virou uma maldição, virou desgraça. Como diz o texto, virou mal. Alguns de vocês aqui no passado, espero que hoje não, pegaram uma doença sexualmente transmissível. Por quê? Às vezes estava casada, pulou a cerca, teve envolvimento com alguém, às vezes até uma coisa rápida, e de repente descobriu que tinha pego uma sífilis, uma gonorreia, isso é coisa leve. Alguns de vocês aqui, talvez no passado, já experimentou aquilo que a gente está tocando essa semana inteira, o milagre da cura, porque um dia pulou a cerca lá no passado, você vai ver que não era para se envolver, e pegou a AIDS, aí Deus teve que fazer o sobrenatural. Por quê? Deus teve que operar de forma sobrenatural, porque você se converteu, mas a bagaceira estava feita, o mal havia chegado. Por isso que o texto ele fala dizendo, olha, aparta-te do mal. A gente gosta muito de espiritualizar toda a nossa vida, mas há coisas que são tão simples que a gente começa até a pensar que não é espiritual, mas é espiritual. O mal bate na minha porta. Se eu ponho a mão no mal, aquilo é espiritual, porque aquele mal é espiritual e vai acabar com a minha vida. Mas se o mal bate na minha porta e eu bato a porta na cara dele, o mal vai embora, ele me pega. E aí vem a promessa. Então, esse afastamento do mal, será saúde para o teu corpo e saúde para a tua alma. Diga amém. Amém. Diga, Jesus Cristo é quem me cura. Pode dizer? Jesus Cristo é quem me cura. Segunda coisa. Segunda condição para que a promessa do bem-estar físico e emocional paire sobre a sua vida. O texto diz lá no verso 7: não sejas sábio aos teus próprios olhos. E a palavra sábio aqui significa astuto, esperto,
prudente, instruído, com conhecimento, sábio. Não só em assuntos do dia a dia, dos relacionamentos, aquela pessoa já de idade, sabe ponderar as coisas, equilibrado, mas também em assuntos espirituais. Daí a palavra sábio. Só que diz o seguinte: olha, você pode até ser um sábio, pode ser prudente, pode ser equilibrado, ter muita experiência, ter anos de vida, mas essa tua sabedoria não pode ser em relação a você mesmo. Não seja sábio aos teus próprios olhos, ou seja, aprenda também a abrir o jogo com outras pessoas. Traduzindo, seja humilde. Olha bem aqui, ó. Desde pequenininho a gente aprende a ser melhor que os outros. Sim ou não? Sim. Desde pequenininho, a nossa mãe, nosso pai, o nosso professor da escola, os nossos super-heróis da televisão, do desenho animado que a gente via, todos eles insuflaram dentro da gente aquela vontade de ser um pouquinho melhor que os outros. E depois que a gente cresce, estuda e vai trabalhar, aí que essa vontade bate mais ainda. E quando a gente se converte, a gente vem para a igreja com esse mesmo ranço. A gente aprende a querer ser mais do que os outros, não querer ser humilde. Quando tem que ser humilde, a gente tem muita resistência. É que a Bíblia diz mesmo: Deus dá graça aos humildes, mas aos arrogantes Ele menospreza, Ele rejeita. E a gente passou a vida inteira sendo programado para ser o melhor. E quando se defronta com a palavra dizendo para a gente preferir os outros, aí a gente tem conflito com a nossa alma. E aí a gente fica doente, emocionalmente doente. Provérbios 16, 18 diz assim: a arrogância, a soberba, ela vem antes da desgraceira, da ruína. A altivez, a arrogância, a soberba de espírito, ela vem antes da queda. Antes de você ficar muito mal, antes de você ter muitos problemas emocionais, a arrogância chega primeiro e trabalha na sua alma. Fazendo o caminho contrário, é justamente a falta de humildade que causa problemas na nossa alma. Presta atenção para você aprender. Um dia, havia um sujeito que tinha até motivos para se achar um bambambam. Dos seus pais, ele era o mais bonito, o mais forte, o mais poderoso. Depois de Deus, o Deus Trino, era o ser mais bonito, mais forte e mais poderoso. Mas um dia, ele foi tomado pela arrogância. No que o texto diz, para não ser sábio aos próprios olhos, ele achou que aos seus próprios olhos poderia ser sábio. E aí se tornou arrogante. Você se lembra o que foi mesmo que aconteceu com esse sujeito? Deus mandou ele descer com Deus mandou não, Deus acabou com ele, desceu, ele não mandou ele descer. Deus meteu a mão no escutador de louvor dele, o filósofo Josafá. Desceu lá de cima e ele tinha motivos, olha só, hein? Ele tinha motivos para se julgar o bambambam. Agora, como você acha que Deus lida com alguém como nós? Você é pior que igual nós aqui, ó. Que não tem nada, que não é nada, que não sabe nada. E se mete a ser o bambambam, sabe aos próprios olhos. Como é que Deus vai lidar com gente como a gente? O problema é que Deus tira a mão e, como consequência dessa nossa arrogância, a gente acaba desenvolvendo muitos sentimentos complicados. Acaba desenvolvendo muitas frustrações, muitas dores, muitos machucados, muitas doenças emocionais, muitas coisas da nossa psique. Se você não sabe, o capeta é o sujeito mais esquizofrênico, mais esquisito, mais doido, mais lunático que existe em todo mundo. Porque era justamente e é o cara mais arrogante de todo o universo. E o cara mais arrogante de todo o universo é também o pior de todos, o mais doido. Nem fraco que a gente dele. Por quê? Porque o camarada, tomado pelo egocentrismo, tudo teria que girar em volta dele. Quando ele viu que tudo girava ao redor de Deus, resolveu trazer tudo para girar ao seu redor. Aquela pessoa que é egocêntrica, por conta da sua arrogância, aquela pessoa que quer que tudo gire ao seu redor, na verdade ela tem um amor por ela exacerbado, exagerado. Ela não ama a si mesma de forma equilibrada como tem que ser. Ela não ama um pouco aquele que está do lado, aquele que está mais perto e um pouco a ele. Distribui esse amor. Não. Ele ama simplesmente a si mesmo. E aí, velho? Um dia que alguém se relaciona com essa pessoa, resolve dar as costas para essa pessoa,
Por exemplo, se o camarada é uma mulher, casal, e ele é soberbo, arrogante, por isso ele é egocêntrico. Se um dia essa mulher fala assim, ó, eu vou embora, não quero mais ficar com você. Esse sujeito ele simplesmente não aceita. Ele é capaz de matar e dizer assim, se você não fica comigo, não fica com ninguém. Por que ele age desse jeito? Porque ele é um doente. O que explica um camarada que perde a mulher, matar a mulher porque a mulher foi embora? Me diz, ele é doente. Ele tem uma ferida emocional terrível. Qual é a ferida? Ele é egocêntrico. Ele não aceita o fato de alguém não girar ao redor dele. É um absurdo. Quem é você para não estar ao meu redor? Olha a arrogância. E quando essa pessoa não está perto dele, ou quando essa pessoa tem alguma coisa que ele não tem, e ele não pode fazer o mal, aí o mal fica nele mesmo, que é a tal da inveja. Ele quer muito ser aquela pessoa, estar no lugar daquela pessoa, porque ele não aceita que exista alguém que possa ter mais ou ser mais do que ele, porque ele é arrogante, ele é soberbo, ele é egocêntrico, e ele se morde de ciúmes e se morde de inveja. E a inveja corrói a alma daquele sujeito. E nada que ele tem dá certo porque ele põe tudo a perder, porque ele odeia tudo que ele tem. Porque sempre quer ter aquilo que outra pessoa tem. A arrogância leva a gente a virar pessoas independentes. Olha para mim aqui, pelo amor de Deus, de novo. Se você acha na sua cabeça de que você pode ser independente, você não serve para ser cristão. Porque o cristianismo, ele acaba com a dependência de todo mundo. Você pode, quando muito, ter liberdade até certo ponto para agir. É a famosa autonomia parcial. Deus me deu liberdade, deu sozinho caminhar até um certo ponto, fazer algumas coisas até um certo ponto. Quando eu resolvo, na minha falta de humildade, na minha sabedoria, os meus próprios olhos, me tornar independente, significa que a soberba, que a arrogância já me tomou por completo. E aí eu olho para as pessoas ao meu redor e digo, não preciso de ninguém, todas as porcarias, zero esquerda, eu me garanto. O sujeito não pode bater no peito e dizer eu me garanto. Como diz o velho ditado, ninguém é uma ilha. Ninguém vive isolado, ninguém sobrevive ou vive isolado. Mas o camarada que sabe aos seus próprios olhos, ele acha que ele tem conhecimento, que ele tem sabedoria, que ele tem experiência, que ele tem poder, e que ele pode viver isolado e resolver a fatura sozinho, sem depender de ninguém. Ele quer ser autônomo por completo, independente. Só que ele não consegue. Ele olha no espelho e só vê ele mesmo. É narcisista. Eu sou melhor, eu sou o máximo. E como eu sou melhor, eu sou o máximo, eu trabalho sozinho. Ele trabalha, se esforça, mas como ele não consegue fazer tudo sozinho, vai chegar uma hora que ele vai estafar. Que aí ele vai parar no cardiologista e vai dizer assim, olha, você está estafado. Alguma coisa na sua vida está indo além do limite. E eu não consigo, fiz aqui os seus exames, o médico vai dizer. E eu não vejo no seu corpo nenhum órgão justificando essa estafa, esse cansaço. Mas eu estou vendo na sua cara que você é um cara cansado. Por que o médico não vai descobrir? O médico não vai descobrir isso nunca. Nunca o médico vai descobrir uma doença no corpo, porque a doença não é no corpo, a doença é na alma. É um cara arrogante, narcisista, egoísta. E aí ele luta para resolver tudo sozinho, mas chega uma hora que ele não aguenta, ele se esfacela, ele se acaba, ele se destrói, e aí vai morrer frustrado. E além do narcisismo, da estafa, sem cura física, só espiritual, só psíquica, agora ele vai ter que lidar com outra ferida na alma, a frustração. Aquele cara que chega com 70 anos, se chegar, né, com essa história, e você vai encostar do lado dele, ele vai conseguir ficar 5 minutos do lado dele. Por quê? Porque vai ser um cara extremamente amarguroso. Não tem uma palavra de sabedoria, não tem uma palavra de motivação. Quando os jovens chegam perto, sai correndo porque ele é muito chato, porque ele não tem vida para dar, porque ele acabou-se si mesmo, porque é um camarada arrogante, faltou humildade na vida dele. Você já conviveu com alguém que tem pelo menos um pouco desses traços? E você já tentou, em algum momento, fazer uma crítica, ainda que construtiva? Como é que esse cara reage? Bom, eu sei como eu reagi. Com o passar do tempo, todo mundo sai de perto. É impossível conviver com alguém que é arrogante, ou que está tomado pela arrogância, que sabe os seus próprios olhos, que não é humilde. E aí chega uma hora que todo mundo se afasta, e ele que achava que era o centro das atenções, porque ele tinha toda a sabedoria, todo o conhecimento, agora todo mundo se afasta, e ele
Aí o médico examina, faz os exames, diz assim: olha, fulano, você está morrendo. Só que eu não estou vendo nenhuma causa no seu corpo. Todos os seus exames deu normal, não somatizou nada, né? Você está morrendo. E eu não sei por que o médico vai dizer, mas nós sabemos. Não seja sábio aos teus próprios olhos, e isso será saúde para os teus ossos. E crê, diga amém. Uma terceira e última coisa, o texto diz assim: para ter saúde plena, tanto na carne como na alma, é preciso temer a Deus. Verso 7: teme ao Senhor. Está no imperativo. Olha para mim aqui, ó. Não é uma suposição. Se for possível, querido irmão, tenha medo, tenha reverência de Deus. Não. É uma ordem no imperativo. Tenha medo de Deus. Tenha respeito por Deus. Tenha admiração, valorize, mas tenha medo, como diz o Novo Testamento, tenha temor e tenha tremor de Deus. Olha para mim aqui, ó. E temor de Deus e tremor de Deus não é ladainha, conversa fiada, falar que teme a Deus e que é servo de Deus. Não. Todo o Novo Testamento, a palavra temor de Deus é sinônimo de obediência. Não existe verdadeiro temor e tremor de Deus se não houver obediência. Jesus explicou isso várias e várias. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquela palavra famosa: o homem era um fazendeiro, tinha 2 filhos. Um ele falou: filho, vai cuidar da fazenda. O moleque mandou ele passar e falou: não vou. Aí falou pro outro: filho, vai cuidar da fazenda. Deixa para que eu vou. E aí aquele que foi afrontoso, que foi ousado, que foi cara de pau e falou que não ia, no final foi. E aquele que disse que ia agradar o pai dele, no final não foi. E Jesus pergunta: qual desses realmente ama o seu pai? Qual desses realmente teme a Deus? O que falou que ia fazer, que ia obedecer, que no externo obedecia a Deus e temia, mas no final não fez nada? Ou quem realmente teme é aquele que até no primeiro momento disse que não faria, mas acabou obedecendo a Deus? Obediência é temor, temor é obediência. E se eu quero ter saúde no meu corpo, se eu quero ter saúde na minha alma, eu preciso temer a Deus. A palavra nos dá a promessa: isso será saúde, cura para o teu corpo, e será saúde, refrigério para a tua alma. Mas para isso eu preciso temer ao Senhor. Diz lá o livro de Provérbios, no capítulo 10, que o temor do Senhor, ele prolonga os dias da nossa vida. Se eu tenho temor de Deus, eu vou viver mais do que a maioria das pessoas. Mas os anos do perverso, aquele que não obedece a Deus, não tem temor de Deus, serão encurtados. Você lembra daquele nome famoso do Velho Testamento? Cometeu um adultério, um assassinato, está lembrado ou não? Sim ou não? O rei Davi, né? Sossegado, preguiçosão, diz assim a Bíblia, né? No tempo em que os reis iam para a guerra, no tempo que estava todo mundo trabalhando, com a mente ocupada, ele ficou na vadiária, vagabundão. Pegou a harpa dele lá, lida lá, só tocando, e deu só de olho nele, no movimento. Essa Bíblia que ele saiu na sacada, era a primavera, né? Aquele calorzinho gostoso. Diz a Bíblia que depois do almoço, à tarde, ele deu um cochilo. Depois do cochilo ele acordou, na janela, na sacada. E aí quando ele abriu a janela, que ele viu lá embaixo, meio longe, assim, em algum lugar lá perto do palácio, uma mulher maravilhosa tomando banho peladona lá. O rei ficou doido. Ficou tão doido. Mandou ver a mulher, transou com ela, puxou a mulher e mandou matar o marido dela. O rei Davi, velho. Não foi de nós não, foi o rei Davi. E depois disso, tocou a vida, continuou reinando, continuou cantando com o Senhor as suas melodias, continuou pegando informação da guerra, que estava todo mundo no pau em casa, continuou o dia a dia dele como se nada tivesse acontecido. Para todo mundo, o rei estava em perfeita harmonia consigo mesmo, mas lá no fundo da alma, ele estava um frangalhos, um bagaço. Em algum lugar da Bíblia diz assim: quando eu calei, eu escondi os meus pecados, como se os meus ossos estivessem todos quebrados por câncer. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não havia uma doença no corpo dele,
Mas havia uma doença na mente dele, na alma dele, que era tão intensa, que parece que a dor era no corpo. E provavelmente quando as dores começaram a surgir, ele chamou lá o médico dele, em particular, o cirurgião, disse: pessoal, estou com um problema, não sei o que é, me diz aí, me tira. Aí os médicos com certeza examinaram e disseram: ó, majestade, tu não tens nada. Mas como? E essas dores no corpo, esses calafrios e não sei o que lá? Majestade, tu não tens nada. Mas lá no fundo ele sabia. Tinha um problema. E o corpo dele sentiu algo que aconteceu na alma dele, foi passada para o corpo. Ele tinha uma doença psicossomática. Enquanto ele não se livrou daquilo que estava na alma dele, da causa na alma, o corpo dele não foi curado. Diz o texto lá em 2 ou 3 dos Salmos do Velho Testamento. Nesse momento ele não temia Deus. E se você não tem a Deus, essa promessa aqui de saúde no corpo e na alma, ela desaparece. E eu vou te falar uma coisa sem medo de errar. De cada 10 doenças que a gente enfrenta na nossa vida, doenças físicas, somáticas, de cada 10 doenças que a gente enfrenta, pelo menos a metade são causadas por problemas emocionais. Ou seja, o dinheiro que você gasta lá na farmácia, com consulta no convênio, não resolve nada. Por quê? Essa sigla não desaparece. Porque a gente não tem temor de Deus em muitas áreas. Quantas vezes você já leu na palavra, por exemplo, que você precisa ter comunhão uns com os outros? Você precisa congregar, precisa estar junto com a comunidade, como diz lá o Velho Testamento. Ali, quando os irmãos estão juntos, é maravilhoso, diz o texto, né? Ali Deus ordena a bênção e traz a vida. A gente não leva a sério essa promessa. Imagina, eu vou na igreja uma vez por mês. Se eu estiver muito ocupado, eu não vou. É como se Deus estivesse mentindo para a gente. Não foi eu que escrevi isso, não foi eu nem que escrevi. Deus inspirou homens santos, como diz a palavra, carregados, levados pelo Espírito para escrever a palavra. Então é Deus falando. Deus está dizendo: olha, congrega, participa, seja ativo. Não é legalismo, não é só ativismo, não é só ser membro de uma igreja, num papel, não. Você não é uma ilha, participa ativamente. E a gente peita, dá um peito para Deus: eu não vou congregar nada. Depois diz que teme a Deus. E aí, como está meio afastado da igreja, mais ou menos, né? Não sei o que lá. A gente é meio pilantra, né? Lá no fundo, a gente sabe que está errado. Eu sei que Deus quer que eu congregue. Eu sei que Deus quer que eu preste contas da minha vida para a igreja. Eu sei que Deus quer que eu participe da igreja com os meus dons, meus talentos. No fundo eu sei que está errado, mas eu também errado. Aí fica errado durante 2, 3 meses, 6 meses. E aí, meu velho, aqui, ó. Aí, com o passar do tempo, você fica com medo das coisas. Antigamente, quando eu estava, como diz o garoto, né, na pegada, estava na pegada com Deus. Se eu precisasse sair de madrugada, imagina, Deus está comigo. Eu ia dar uma vontade, não tinha medo de nada de ninguém. Se eu precisasse enfrentar uma situação de opressão, de tentação, de possessão, eu ia sem medo nenhum. É o capeta que eu vou expulsar. Não dá lá. Me diz aí, pastor, tem alguém para expulsar demônio? Estava na pegada. Hoje está andando na rua, está cheio de doido na rua, né? Se um doido olhar para ele e falar assim: eu sou capeta, eu vou te pegar, ele vai correndo. Ai meu Deus, eu sou capeta. E eu estou tão fraco. Por que você está fraco? Eu não estou parecendo nada. Eu não estou com a igreja. Ué, cadê? Não tem temor? Aí ela está com medo. E se isso vai se alongando, o cara começa a ter pesadelo. Ele sonha indo para a igreja, chegando lá, cadê a igreja? Subiu, o pastor, aí me liga no dia, pastor, eu tive um pesadelo. E foi, irmão, eu sonhei que eu ia para a igreja no domingo, que eu precisava muito para eu chegava lá, todo mundo tinha sido arrebatado. Irmão, cuidado para você não ficar para trás aí. Aí um dia passa mal, sente um palpitar aqui no coração, o braço fica dormente. Ai, eu estou brigando, sabe o que está acontecendo? Meu Deus do céu. Mas eu não como besteira, eu faço ginástica até 3 semanas. Eu vou no médico, o médico examina e diz: você não tem nada. Seu coração está palpitando, está com uma tal da arritmia, e você não tem nada. Mas doutor, como não tem nada? É igual o médico do rei Davi disse para ele: ó, tu não tens nada. Mas tu tens sim, porque tu sabe. Está lá
dentro da alma, não obedece a Deus. Quantas coisas Deus já falou para você não fazer, para você dar testa, afronta Deus, confronta. Relacionamentos mistos, já leu na Bíblia 10.000 vezes, não pode ver aquele texto de Coríntios que até minha cara, eu sei que está escrito, Deus, eu sei. Relacionamento misto, luz e trevas, Deus não abençoa, vai sofrer, não se relaciona com quem não tem a mesma fé que você. Quantas vezes você já leu na Bíblia sobre honestidade, e Deus odeia a balança desonesta? Eu sei, Deus, eu sei, mas é só dessa vez, é o meu patrão que está me pressionando, eu tenho que fazer coisa errada, por favor, Deus, por favor. Olha para mim aqui, ó. Quantas vezes só nesse ano você ouviu só aqui, ó? Esquece outras igrejas, a televisão, no rádio. Só aqui, esse ano, você já ouviu alguém falar para você assim: leia a sua Bíblia, tira um horário para você orar em casa, leia a sua Bíblia pelo menos umas 4 vezes por semana, ora pelo menos 10 minutos por dia. Quantas vezes você ouviu? É como se Deus estivesse implorando: por favor. Imagina, Deus implorando para mim: por favor, tira 15 minutos por dia para estar comigo. Parece a namorada que liga para o namorado que é totalmente assim: por favor, querido, vem me ver pelo menos uma vez na semana. A namorada implora, Deus não vai implorar. Mas aí o camarada começa a se sentir culpado, porque lá no fundo ele sabe que ele está desobedecendo. Se Deus não se deixa enganar. E um dia parece uma dor de cabeça dele muito esquisita. Um dia aparece uma coceira. Sabe aquela coceira que você não sabe onde é? Esquisita, né? Aquela coceira, né? Você coça, mas ué, aqui, onde é? Mas que é no sangue, ai meu Deus do céu. Começa a se coçar. Aí vai na farmácia ali, o seu Zé, não me coloca uma coceira. Aí vai te dar uma porcaria porque você toma, aí fica a coceira, parece que piorou. Você quer comer alguma coisa? Aí fica quebrando a cabeça com a mãe, com o pai: pai, eu sou alérgico a alguma coisa? Não comi alguma coisa que eu não posso? A coceira não passa. E aquela sensação esquisita, um mal-estar. E essas coisas vão evoluindo, parece que são doenças, e a gente começa a ficar perturbado e se bobear. Sabe o que está acontecendo? A culpa por estar peitando a Deus o tempo todo, e até com coisas boas, é tão grande, tão frequente, que o cara não aguenta. Fala: Deus, o corpo inteiro está coçando, todos os órgãos estão doentes, os médicos falam que não tem nada, mas eu sei que eu estou desobedecendo, porque não obedece eu não consigo. Consegue? Não quer, né? Eu não quero, eu não sei. Se você prolonga muito isso, sabe o que a culpa faz com a gente prolongar muito, para a gente não obedecer a Deus? A gente se mata. Judas resolveu o problema dele de culpa como? Ele se matou. Hoje é uma dor de cabeça, uma coceira no corpo. Se eu ficar com isso durante muito tempo, eu vou ficar tão doido, mas tão doido, e vou sentir tanta dor, que eu vou achar que morrendo eu vou resolver todo o problema. Eu vou arrumar mais um problema, na verdade, o pior de todos. Quantas vezes você ouviu alguém dizer, você está na palavra e você mesmo leu na palavra: se não perdoardes aos pecados dos homens, vosso Pai Celeste também não vos perdoará. Quantas vezes você leu isso? E lá não tem nenhuma cláusula de segurança, a menos que seja igual a sua mãe, aí você pode guardar o rancor. Mas o cara tem te violentado, aí você pode guardar o rancor. Mas quando o cara tem assassinado o seu pai, aí você pode não. Ela só diz assim, ó, e você já leu inúmeras vezes: se você guardar o seu ressentimento, se você guardar a liberação do perdão, se você não perdoar as pessoas que fazem mal contra você, também Deus que está no céu não perdoa os pecados que você tem contra Ele. Quantas vezes a gente já viu isso? E mesmo assim a gente guarda o rancor. De repente você tem até na tua própria vida particular uma coisa assim: será que não tem alguém que você daria tudo para ver se alguém morto? Lá no fundo, será que não tem alguém que você não quer nunca encontrar na sua frente? Por quê? Ah, pastor, isso aí não dá, hein? Faz tempo, mas vai desculpar, Deus que me perdoe, né? Deus sabe todas as coisas, né? É o que a gente fala sempre, né? Deus sabe todas as coisas, mas esse aí não dá para encarar, não.
aquele versículo terrível que a gente foi obrigado a decorar aqui na igreja. Cuidado, mudando, para que nenhum de vós fique longe da graça de Deus. Como? Guardando a raiz de amargura. Aí um dia vai no médico, o médico fala assim: parabéns, você acabou de ser contemplado com câncer no intestino. Você tem 6 meses de vida. O ex-presidente da República ficou lutando com câncer quantos anos? Ninguém sabe não. Morreu agora esse dia, né? Toda vez que ele aparecia na televisão, dizia assim: se esse cara fosse pobre que nós, tinha morrido já há 20 anos, né? Os caras operaram o camarada 10 mil vezes. Para sentir uma dor, ia lá pro Albert Einstein, o melhor hospital de São Paulo, um dos melhores do mundo. O governo dele devia custar no mínimo R$1.500 por mês. Você tem grana para pagar R$1.500 de governo por mês? Para poder consultar o Albert Einstein, né, em São Paulo? Só tenho grana para ir no pimentão aqui, no pimenta daqui dentro. Os médicos lutaram com aquele camarada durante anos. Ele lutou durante anos. Aí chegou uma hora que não teve jeito. O médico disse assim: parabéns, como você não é ex-presidente da República, ex-vice-presidente, então você não vai durar, você vai morrer em 6 meses. E os especialistas da área da psicologia e da psicossomatização, ou seja, doenças que começam na alma e vêm para o corpo, são unânimes de dizer que pelo menos a metade de todos os tipos de câncer que as pessoas desenvolvem nasceram com uma ferida lá na alma. Normalmente, remorso, culpa ou mágoa de alguém, de uma situação, de uma pessoa. Alguém que não perdoou. Guardou aquela raiva, guardou aquele ódio, guardou aquela raiz de amargura que cresceu e de raiz virou uma árvore. Aí deu fruto. Fruto do mal, fruto das trevas. E o sujeito, por causa de um câncer, perdeu a vida. Porque finalmente ele não conseguiu temer a Deus, ou seja, era só ter orado, liberando perdão sobre aquele camarada que o magoou no passado. Durante essa semana, que a gente orou, a gente jejuou pedindo para Deus curar. Deus, eu tenho um problema aqui, que cura, por favor, em nome de Jesus. Você deve ter orado nesse sentido, né? Durante essa semana, talvez você orou por alguém: Deus, por favor, cura aquela pessoa. Talvez você tenha orado também, dizendo assim: Deus, eu tenho uma ferida na alma, me cura. De repente você tem uma depressão, tem uma esquizofrenia, tem um problema qualquer emocional, e passou a semana inteira dizendo: Deus me cura, Deus me cura. Que resposta você acha que Deus vai te dar? Deus não é obrigado a curar ninguém, mas pela graça dele, ele cura um bocado de gente. Algumas vezes, seja maduro agora, em nome de Jesus, seja maduro agora. Algumas vezes você não precisa fazer nada. Você é um bicho torto no mato. Ele fala: eu sou Deus. Quem manda esse negócio? Você não presta, você não merece. Vai procurar você assim mesmo. Ele cura. E quem é o teólogo que vai dizer para Deus: você não pode curar? Quem é? Quem é o pastor que vai dizer: Deus, você não pode, Deus? Mas muitas vezes, Deus mostra para nós que está errado em nós. Porque ele costuma agir quando não tem mais nada para a gente fazer. Mas e nesse caso? Será que existe alguma coisa que eu tenho que fazer para o meu corpo ser curado? Não do milagre da cura em si, mas de condição prévia? Tem. Será que existe alguma coisa que eu tenho que fazer para que as minhas feridas emocionais sejam curadas? Não o milagre da cura, mas a minha ação, a minha condição prévia tem. Será que eu tenho uma doença que pegou meu corpo e minha alma e Deus quer me curar, mas será que eu tenho alguma coisa para fazer? Talvez tenha. E nessa semana que você vai pedindo para Deus te libertar, te curar, abre agora os ouvidos espirituais e pensa assim: será que não existe em mim alguma coisa que eu precise mudar, alguma condição que eu precise respeitar, para que Deus então derrame a graça dele sobre a minha vida? Será que eu tenho que temer a Deus mais? Será que eu tenho que ser humilde como ele me ensinou? Será que eu tenho que me afastar de algum mal que cercou a minha vida? A promessa está lá. Cura, saúde dos teus ossos e refresco, refrigério, alívio do seu problema emocional. A promessa está lá. Mas tem que ser humilde, tem que temer a Deus, tem que se afastar do mal. Um dia, Jesus estava de férias. Jesus tirou férias também. E na praia.
morava na Palestina, se você já olhou o mapa da Palestina ali, né? Vai perto do mar Mediterrâneo, tem um lugar chamado Tiro e Sidom, né? Tiro ainda tem até hoje. Diz a Bíblia que ele estava lá na praia, durante os dias, isolado com os 12. Como que dizendo assim, a gente passou tanto tempo, né, pessoal? Dizendo para os caras, para os 12, fazendo tanta coisa, 3 anos de trabalho lá. Vamos tirar um pouquinho de disso, vamos descansar um pouquinho, né? Vamos lá. Ele aproveitou um tempo para treinar mais intensamente os discípulos, mas toma um pouco de sol também, rapaz. De repente alguém falou assim: ih, mestre, sujou. O que foi, rapaz? A gente veio de tão longe para essa praia aqui, fora da Palestina, fora da Terra Santa, uma terra de pagão, para ficar isolado das ovelhas de Israel. E olha lá, dá uma olhada naquela infeliz atrás de nós ali, uma bendita de uma mulher que morava lá, na praia, uma cidade pagã, cheia de demônios, cheia de deuses pagãos, uma mulher pagã, veio lá de capeta, não sei da onde. A mulher teve uma sacada, e a sacada qual que era? Apesar dela morar num lugar onde um monte de gente entrava em transe, era legal encontrar o filho dos outros. No dia que a filha dela entrou em transe, ela ficou assombrada. Ela não gostou daquilo, ela percebeu que aquilo era do mal. E por alguma razão, não sei se ela viu lá na internet, não sei se ela viu no jornal das 8, descobriu que Jesus estava lá na terra dela. Essa, não é possível, né? Só pode ser uma santa coincidência. Esse homem que eu estou ouvindo dizer que faz tanto milagre, justamente agora que a minha filha caiu nessa situação que eu não quero para ela, o cara está aqui. Eu não tinha condição de ir lá na Terra Santa de Jerusalém, mas o cara veio aqui, não, tem que ir lá. Foi atrás dele. Você já tentou ir na casa do pastor nas férias? Primeiro você precisa ser um investigador para encontrar, sabe onde ele está, né? A mulher na cara de pau, cheia de vergonha, mas de coração pesado. Tem um jeito de chegar lá onde Jesus estava de férias. E aí Jesus não foi nada receptivo com ela. Olhou feio para ela, como que dizendo: o que você está fazendo aqui? Você não está vendo que eu estou de férias? Não? Sabe o que é? É que a minha filha diz o texto assim, está terrivelmente endemoniada. Não é um capetinho qualquer que entrou nela, não. É um estado terrível. Eu já vi uma menina de 15 anos botar 5 moleques grandes para correr e bater na mão naqueles bancos de madeira grossa, o banco saiu voando. Já viu isso? Isso não era nada comparado com aquela menina tal. Já ouvi dizer de gente endemoniada e sobe na parede igual cadeira, já viu? Olha que coisa do caminho. Mas a minha filha está terrivelmente endemoniada. Aí Jesus falou para ela assim: você acha certo? Olha, cara, se eu estivesse no lugar dela, eu acho que eu ia embora para casa depois dessa, hein? Ela falou assim: Jesus espera, você acha certo eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros? Cara, você imagina a cabeça da mulher, né? Ela ia atrás de um camarada que está de férias. Olha que constrangimento, ia atrás de alguém que está de férias. Ele não faz isso, mas alguém que viajou da terra dele para ficar isolado de férias. Ela vai lá e perturba. Não é da terra dela, não é do povo dele. Na cara de pau, a mulher sofrida, o coração enfrangado por causa da filha daquele jeito. E ela sempre fazendo parte do povo de Israel. Ela não era do povo de Israel, ela servia a outros deuses. Ela se humilha e vai até Jesus. Fala: Jesus, sei que você pode dar um jeito na minha filha. E ele vem com essa conversa: será que está certo pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros? Aí ela diz assim para ela: mas cachorro come de migalha que cai embaixo da mesa, não come? Aí ela pegou ele. E aí ele curou ela. Curou a filha, que estava terrivelmente endemoniada, mas curou também a mulher, cujo coração estava em frangalhos. Sabe-se Deus quanto tempo aquela mulher estava sofrendo com aquela dor na alma. A filha sofria do mal espiritual e ela sofria de uma dor na alma. Quem sabe até o corpo dela tivesse tomado. Mas ela falou, mesmo sem merecer nada, e Jesus curou as vidas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você acha que você é menos digno do que essa mulher? Vamos ficar em pé? Você acha que mesmo sem cumprir as condições, você acha que Deus não pode curar a sua alma, não pode curar o seu corpo? Eu sei que Ele não é obrigado
obrigado. Mas é a graça de Deus que cura. Talvez nessa semana nenhum de vocês seja curado essa semana. Talvez essa campanha tenha sido perdida. Como pode ser também que todos vocês que foram sinceros com Deus vão sair daqui curados hoje. Mas quem que pode dizer para Deus, Deus cura esse e aquele não? Ele que cura. Eu tenho certeza de uma coisa: se Ele me der só umas migalhinhas do poder dele, aí eu sei que eu vou ser mais do que curado. Vou ter saúde e bem-estar por toda a minha vida. Curva sua cabeça.